Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Portugal está caro e os portugueses fazem cada vez mais férias lá fora. O rio que passa dura nas ondas que há em passar. E cada onda figura um instante de um lugar. Vá para fora cá dentro. Os mais velhos ainda se lembram desta campanha de 1997, em que as autoridades nacional do turismo tentavam reanimar a vitalidade do setor, convidando os portugueses a fazer férias cá dentro. Hoje, este anúncio seria dispensável. Com maior ou menor crescimento, o turismo português está forte, continua forte. E como está a ser alvo de uma procura crescente de europeus, brasileiros ou norte-americanos com elevado poder de compra, a oferta turística nacional está cada vez mais cara. Tão cara que muitos portugueses estão a trocar o Douro, o Alentejo, o Lisboa ou o Algarve por destinos mais distantes e mais baratos lá fora. Portugal não é caso único. No ano passado, 800 mil espanhóis decidiram fugir das praias do sul do seu país e 400 mil desistiram de visitar as cidades. Razões? Os preços subiram de forma escandalosa. Toda a costa espanhola é muito cara, dizia uma cidadã, Wendy Dávila, citada pela agência Reuters. Em Portugal não há números precisos, mas sabe-se que no ano passado as viagens nacionais para férias no estrangeiro cresceram 6%. E este ano os primeiros sinais indicavam que essa subida poderá atingir os 15%. Esta evolução deixa no ar duas reflexões. Felizmente, há famílias com recursos para viajar, cada vez mais. Mas, de acordo com alguns inquéritos, o aumento dos preços faz com que, infelizmente, o número de portugueses sem dinheiro para fazer férias aumente. Um inquérito do Observatório de uma instituição de crédito, o CETELEM, indicava que este ano havia menos portugueses a planear fazer férias de verão. Eram ao todo 66% contra 77% no ano passado. Percebe-se. Em média, de acordo com um estudo da Marketeer, uma agência especializada em marketing, os portugueses dispõem-se a gastar 1.515 euros nas suas férias. Mas, nota importante, o convidado deste episódio do P24 diz-nos que as agências de viagens estão a registrar também um aumento da procura interna por parte dos portugueses. Ora, se quiser consultar uma central de reservas de hotéis online para reservar um quarto para a terceira semana de agosto na zona de Albufeira, por exemplo, verá que o preço mais baixo fica pelos 74 euros. A maioria da oferta fica pelos 150. Juntando isto aos preços da restauração, portagens e gasolina, percebe-se que ir para fora cá dentro é cada vez mais uma missão impossível. O sucesso e a qualidade da oferta turística nacional têm um custo demasiado elevado para o reduzido poder de compra dos portugueses. Será isto uma realidade conjuntural? Vamos ter de nos habituar à ideia que as praias do Algarve ou as esplanadas da Ribeira do Porto, onde o café pode custar 4 euros, não são para nós? Oportunidade para medir a temperatura do setor com quem faz a ponte entre clientes e operadores. O presidente da Associação Nacional de Agências de Viagem, Miguel Quintas. Miguel Quintas, muito obrigado por vir ao P24. Olhando para as escolhas dos consumidores portugueses no ano passado e este ano, temos já dados capazes de confirmar que os portugueses estão a procurar cada vez mais o estrangeiro e menos os destinos nacionais para fazerem as suas férias? Eu diria que a sua pergunta encerra uma grande parte de verdade, que é o facto dos portugueses estarem a procurar mais os destinos estrangeiros, mas há também procura adicional para o mercado português. Não cresce tanto quanto os mercados estrangeiros, mas tem havido efetivamente um crescimento da procura também em Portugal. Agora, claramente os nossos campeões de vendas têm sido mercados internacionais e grande parte mercados de médio curso e de longo curso. O que é que quer dizer isso exatamente? De médio curso, imagino que sejam destinos do norte da África, e longo curso são, por exemplo, as Caraíbas, é isso? Exatamente. No longo curso nós podemos apontar para claramente as Caraíbas, onde a República Dominicana tem sido o grande campeão de vendas deste verão, mas também outros destinos, como México, Cuba, e um destino que está a sair muito bem hoje em dia, que é Jamaica. Médio curso, como indicou também, e bem, falamos essencialmente de Cabo Verde, que é um destino muito procurado dos portugueses ao longo de quase todo o ano, porque, enfim, por próprias características do destino,
e Norte da África, efetivamente Marrocos e Tunísia, no médio curso. Podemos considerar ainda também um pouco as Ilhas Espanholas, porque o raio da ação do avião é praticamente a mesma, e Canárias e Baleares também continuam a vender bastante bem, mas essencialmente Cabo Verde é o nosso campeão de médio curso. Explique-me uma coisa. Portanto, no princípio deste ano, algumas previsões, alguns inquéritos, chamemos assim, feitos nomeadamente por consultoras de marketing, indicavam que os portugueses iriam... este ano haveria menos portugueses com disponibilidade para fazer férias. Os vossos registros, as vossas impressões contrariam, portanto, esta primeira previsão. Sem dúvida. Portanto, há mais portugueses, quer cá dentro, quer lá fora, a fazer férias. Sem dúvida. Nós podemos que, dentro da própria ANAV, nós temos um barómetro que vai fazendo essa medição junto das nossas agências de viagens, e aquilo que conseguimos, de facto, identificar foi que, por um lado, as pessoas, e isto tem sido uma constante, não é apenas só pelo nosso barómetro, mas por um lado existe um volume de vendas mais agregado a pacotes, não é, entre valores entre os 600 e os 1.800 euros, mas estes têm efetivamente crescido, e o que se tem sentido, mais do que isso, é o facto de olharmos para os clientes finais e eles terem permanentemente uma necessidade cada vez maior, isto sente-se realmente no nosso dia-a-dia, de viajar. Passou a estar, se considerarmos uma pirâmide de Maslow, muito mais próximo da necessidade de viajar da base da pirâmide, daquelas necessidades básicas de segurança, de alimentação, etc. Nós sentimos que os clientes poupam dinheiro ao longo do ano para poder viajar. E, portanto, nós não acreditamos, de facto, e a realidade que nós temos sentido não é essa, a realidade é que as pessoas poupam para poder viajar. É verdade que há maior volume de vendas, é verdade que o pacote médio até tem reduzido um pouco o seu preço, fruto, se calhar, das poupanças que são necessárias realizar, mas também fruto da capacidade de competitividade dos nossos operadores em ter produtos mais baixos, de preços mais baixos. Portanto, aquilo que estão a constatar é que, aspiracionalmente, o desejo de férias está associado ao desejo, portanto, de viajar, e isso faz com que haja cada vez um número maior de pessoas que poupe e invista em sair de Portugal, em apanhar um avião. É correto, e depois nós juntamos a isto um outro fenómeno. De facto, os destinos portugueses, onde tipicamente os nossos turistas gostam de viajar no verão, olhamos essencialmente para o verão, é Madeira e Algarve. A verdade é que estes destinos são bastante concorridos com os mercados internacionais que estão dispostos a pagar mais por estes destinos e por estar presentes aí e por ir passar férias, e como tal, e por consequência da oferta e da procura, é normal que estes destinos subam os preços em função do excesso de procura internacional. Nós temos, por exemplo, nomeadamente este ano no Algarve, imensos turistas dos Estados Unidos, e tipicamente os mesmos também, espanhóis, alemães, ingleses, por aí fora. E, portanto, a capacidade de pagar destes turistas é efetivamente maior que a dos portugueses. Por outro lado, temos a situação inversa, que é o facto dos nossos consumidores, turistas, terem crescido em volume, permite também que os operadores consigam programar com uma escala maior e, portanto, também a manutenção de preço ou até, em alguns casos, a própria redução de preço para estes destinos internacionais. Ou seja, é mais barato, em muitos casos, portanto, fazer 15 dias de férias nas Caraíbas ou no Norte de África do que, por exemplo, no Algarve. É isso que nos está a dizer. Claramente. Se compararmos hotéis de 5 estrelas, não há dúvida absolutamente nenhuma. Nós, nos Caraíbas, podemos ir, por exemplo, para um hotel de 5 estrelas com um serviço fantástico, com uma praia de águas cristalinas, com areia branca, permanentemente bom tempo e também com bom serviço, na ordem de 2.800 a 2.000 euros, e um hotel de 5 estrelas no Algarve, isto com o avião incluído, não é? E quando olhamos para o Algarve, para o hotel de 5 estrelas é muito difícil, em particular nesta altura do verão, e eu tenho pena de dizer isto porque os nossos hotéis são fantásticos, mas é muito difícil ter preços competitivos para estes destinos, e esta é uma vantagem que os destinos nacionais têm, porque também estamos a comparar coisas diferentes, porque a mão de obra naturalmente nas Caraíbas é mais barata, por variedíssimas razões. Portanto, não se esgota apenas, não é mais barato porque sim, é mais barato por lei da oferta e da procura, e porque também os destinos têm preços diferentes de composição de preço, naturalmente. Isso de alguma forma é o que está a acontecer com a atratividade dos destinos fora da Europa. Aconteceu um pouco no Algarve nos anos 60, de 1960, 1970, 1980, em que Portugal e o Algarve era um destino muito reconhecido pelo preço.
Pois, é um facto, mas eu insisto, não é um tema que a nós, enquanto agentes de viagens, e nós, quando sentimos esta necessidade dos turistas, e nós temos que entender que, em função daquilo que é o orçamento das pessoas que viajam, nós temos que adaptar aquilo que são às suas necessidades e àquilo que tem disponível. Nós não temos absolutamente nada contra o Algarve, seja claro, nós continuamos a vender bastante Algarve e Madeira e outros destinos. Sim, claro, isso é o que está a acontecer, portanto, é o sucesso do Algarve, a prova do sucesso do Algarve e de alguma forma do país. Exatamente, é isso que estamos aqui a falar. Nós não temos que esquecer também o seguinte, quando olhamos para essas décadas de 60, de 70, e o que a hotelaria portuguesa é, e o que a hotelaria portuguesa é hoje em dia, é muito diferente. O que nós éramos em termos de turistas, de recepção de turistas, e o que nós temos hoje em dia de receber de turistas, não tem comparação. E, portanto, nós melhorámos profissionalmente, melhorámos porque a procura também foi maior, porque, felizmente, nós temos capacidade de gerar dinheiro para a economia portuguesa, para os empresários que continuam a investir e bem no nosso setor. Diria que o empresário português do setor da hotelaria é um empresário bastante competente e tem conseguido, não se esgota naturalmente o incoming a trazer turistas para Portugal, não se esgota na hotelaria, mas tem sido um empresário muito competente. Os empresários também, tão simples como da restauração, dos espetáculos, dos eventos, captar eventos de empresas internacionais para virem para Portugal, os próprios tuk-tuks por aí fora, portanto, a sinalética também junto das próprias câmaras destes países, municipais destes países. Portanto, tudo isto tem funcionado bem e em comunhão de interesses, e eu acho que o turismo, justamente por isso, é um caso de sucesso em Portugal, e só não se viaja mais em Portugal, os portugueses, porque infelizmente há muita procura internacional, a oferta não é assim tanta, particularmente nos meses de pico, e portanto acabamos também por procurar destinos internacionais, alguns deles bastante exóticos. Qual é a sua opinião, Miguel Quintas? Acha que isto que é uma questão conjuntural ou que no futuro se está a criar um padrão novo em que a competitividade dos preços de outros destinos vai fazer com que haja uma grande percentagem, ou pelo menos uma percentagem maior de portugueses que se empenha ou que se dedica a viajar para o exterior? É passageiro ou é mesmo estrutural? Eu tenho uma opinião, tenho duas opiniões sobre isto, se elas são complementares. O primeiro grande tema é que as agências de viagens, o grande tema é que o cliente português tem um orçamento para poder viajar. Nós sabemos e temos ultrapassado dificuldades económicas em Portugal, a conjuntura não tem sido sempre a melhor, a queda sucessiva de governos tem dificultado às vezes uma própria estabilidade económica do país, mas a verdade é, como disse há pouco, os clientes, os viajantes, guardam dinheiro para poder viajar. É óbvio que as agências de viagens e os operadores do setor vão procurar encontrar as melhores soluções para que os clientes não repitam esses destinos. O que nós temos de certeza é que os clientes não gostam de repetir esses destinos, não é um fator muito recorrente. Gostam de experimentar destinos diferentes. E, portanto, as agências de viagens procuram, dentro deste patamar, soluções para as carteiras dos seus clientes. Esta é a primeira grande questão e, com este espírito de aventura, uma aventura no sentido controlado, mas com este espírito de procura, de pesquisa, de empreendedorismo que existe, vão trazendo novos destinos. Nós temos uma Albânia, que tem sido concorrido, o Norte da África até há bem pouco tempo não era trabalhado. Temos tentado fazer outras viagens, como, por exemplo, também um pouco já mais caras, mas para a zona da costa este africana e por aí fora. Esta é a primeira grande questão. A segunda grande questão é que nós temos um problema, claro, de construção em Portugal. E mesmo que os empresários queiram fazer mais hotéis para suprir a procura que existe uma limitação temporal para garantir que todo o turismo que existe, quer dos turistas internacionais, quer do turismo português, consiga ter um patamar suficientemente competitivo para os destinos internacionais. Ora, isto necessita tempo. E nós sabemos que a construção em Portugal está bastante cara, não há mão de obra, enfim, agora podemos entrar aqui numa discussão de uma série de outros temas, nomeadamente de imigração e por aí fora, mas o custo da construção e o tempo da construção e as licenças e a burocracia, os custos de contexto, levam que a construção hoteleira em Portugal seja lenta, muito lenta e muito custosa. E, no entanto, lá fora já existe a oferta a preços mais competitivos. E, portanto, a dicotomia destes dois fatores, portanto, aqueles dois temas que eu comentei, dita ou vai ditar aquilo que vai ser o futuro. Na minha opinião, nós vamos demorar algum tempo até, não vou chamar a fazer as pazes, mas até nós temos capacidade de viajar cá dentro, porque os destinos internacionais são efetivamente mais competitivos que os destinos nacionais, particularmente em épocas de pico. As agências de viagens e a generalidade do setor não receia que o agravamento dos preços dos últimos anos na oferta portuguesa possa de alguma forma comprometer ou matar a galinha dos ovos de ouro? Não estaremos a esticar demasiado os preços e a centrar-nos num nicho cada vez maior que numa
outra conjuntura económica internacional possa de alguma forma tornar o setor, enfim, colocar o setor numa situação problemática? Eu não vislumbro isso de forma alguma. Primeiro, o PIB, os números chegam agora há pouco tempo, o turismo contribui de forma direta e indireta para 12% do PIB português e nós continuamos a crescer mais que o próprio PIB. E, portanto, nós contribuímos positivamente, o turismo contribui positivamente para o crescimento do PIB nacional. Eu acho que é efetivamente a galinha dos ovos de ouro. Eu acho que, por outro lado, a tutela tem tentado trabalhar muito proximamente com todos os empresários do setor para justamente garantir que o nosso destino continue a ser competitivo. Ainda assim, há muitíssimo trabalho para fazer. Olha, e dou-lhe já o exemplo, por exemplo, o aeroporto de Lisboa. Nós perdemos diariamente milhares, centenas de milhares, para não falar de milhões de euros, porque temos um aeroporto que não consegue suprir as necessidades que existem da procura internacional. Nós temos, por exemplo, filas, 3, 4 horas, de pessoas que estão a chegar agora fora do espaço Schengen, que o primeiro cartão de visita é quase tanto tempo à espera para passar a migração quanto o próprio voo. O próprio voo, portanto, sim. nós temos bastante problemas ainda para resolver, e isso sim afeta o setor do turismo, e eles são quase todos eles conjunturais, que tem que ser o próprio governo e as entidades que são tuteladas pelo governo a resolver, e não tanto o próprio empresário turístico. Não se preocupe com o empresário turístico, porque ele está cá e ele sabe muito bem, como temos demonstrado ao longo de décadas, como atrair clientes para Portugal da forma competitiva, e os nossos hotéis continuam felizmente a estar cheios, e há pouco tempo a minha colega da Associação de Hotelaria de Portugal dizia que a taxa de ocupação dava-nos 87%, e nós, nas agências de viagem, não temos de estar mais felizes com isto, porque é o nosso setor, e particularmente nós somos efetivamente muito competitivos para ter estas taxas de ocupação. Muito bem, isso é claramente sinais de sucesso de todo o setor. Miguel Quintas, muito obrigado por ter vindo ao P24 com as suas ideias e os seus esclarecimentos. Muito obrigado e até uma próxima. And there's a very good chance that we could be ending the round, ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. E pronto, se na semana passada o Presidente dos Estados Unidos deu ordens para o avanço de 2 submarinos nucleares para zonas estratégicas na proximidade da Rússia, agora anuncia um encontro muito provável com Vladimir Putin nos próximos dias. Saber o que isto significa é impossível. Donald Trump já deu a mão a Putin, já o ameaçou com armas e sanções, já desprezou Zelensky e já o acolheu sempre com a mesma cara de pau. Vamos ver se é desta que o Presidente dos Estados Unidos consegue um cessar-fogo. A Ucrânia, exausta, agradece. E sabe com cada vez mais certeza que, para lá dos territórios perdidos em 2014, Donetsk e a Crimeia, jamais convencerá o urso russo a ceder as zonas conquistadas de Kherson, Lugansk ou Zaporizhia. E no meio disto tudo, onde está a Europa? Talvez a lamber as feridas do acordo humilhante sobre tarifas que assinou com Donald Trump. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenha um excelente fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.